começando hoje, indo até o dia 16, tá? A intenção é que em cada uma dessas agendas a gente traga um desafio real de clientes de agronegócio e também em como a gente conseguiria resolver esses desafios usando a inteligência artificial do Google, tá? Então, mais uma vez, muito bem-vindos, fiquem à vontade em trazer dúvidas, insights, questões aqui no chat que a gente vai acompanhando no decorrer da agenda. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Thaís Carneiro, executiva de contas aqui na Key Network. Tenho um background aí de mais de 8 anos trabalhando com tecnologias e também com empresas do setor. Especificamente aqui na Key, eu olho para Google Workspace, ou seja, literalmente a experiência do seu usuário lá na ponta. Não estou sozinha, também a gente trouxe duas presenças de peso aqui. Uma é o Matheus Santilli, que é o especialista de Google Workspace da própria Google. Então, a gente também trouxe o próprio fabricante para trazer uma visão geral aqui para a gente. Jorge Luiz, que é o meu líder técnico de Google Workspace e também meu DPO, que ele vai ser responsável ali pelas demonstrações, tá? Então, na fala de cada um, vocês vão conhecer um pouquinho mais deles. Então, vamos lá, time, como é que vai ser a nossa agenda? Então, a gente está fazendo aqui a abertura, que vai ser breve, vou contextualizar um pouquinho vocês sobre o que é a QI. Depois o Matheus vem falando sobre o panorama geral ali da Google e o momento atual de tecnologia. Eu volto para explicar qual desafio a gente vai resolver hoje, e aí o Jorge vem demonstrando essa solução, tá? E no final aqui do nosso encontro, a gente vai abrir para dúvidas e ter o nosso encerramento. Sobre a QI. Então, a QI hoje é uma especialista em fazer a facilitação de inovação em nuvem. A gente está há mais de 14 anos no mercado, com mais de 1.000 projetos entregues. São mais de 100 mil usuários, ou seja, 100 mil pessoas impactadas com as nossas entregas. É importante que vocês saibam que a gente também tem um know-how interessantíssimo na indústria de agro, com clientes como Frimeza, Primato, Cooperativa Lar, Cooperativa Comigo, Cressol. Então, aqui a nossa expertise é, de fato, traduzir a tecnologia para fazer ou automatização de processo ou para fazer a melhoria ali das pessoas. Então, a gente sempre vai utilizar a tecnologia como um meio, tá? Nós temos hoje duas grandes estruturas, a primeira de produtividade e colaboração e a segunda de cloud services. Quando eu olho aqui para cloud services, eu tenho 3 grandes divisões, a primeira sendo gerenciamento, serviços de gerenciamento, ou seja, serviços de CloudOps, FinOps para fazer otimização de custo, SecOps, olhar para uma camada mais de segurança, ou fazer automação de esteira de desenvolvimento com serviços de DevOps, tá? Em serviços pontuais, a gente consegue fazer migração de outras clouds para o GCP, migração de ambiente local para dentro do GCP, fundação, então, modernização de infraestrutura, e o nosso último pilar é suporte. Então, é um suporte inteligente, podendo ser 8x5 ou 24x7, trazendo ali um monitoramento inteligente para os clientes. E agora, quando eu olho para produtividade e colaboração, eu tenho uma plataforma robusta, que é o Google Workspace, a gente já fala um pouco mais disso no decorrer do nosso dia de hoje, mas a gente consegue entregar ali para o colaborador uma plataforma super robusta que vai trazer aplicativos de produtividade e colaboração, com aplicativos também relacionados à parte de segurança e gerenciamento, desde retenção de dados até targeamento de dados sensíveis, chegando ao ponto de até, se for interessante para o cliente, trazer a parte de telefonia ou desenvolvimento de aplicação low-code, no-code, tá? Então, é uma plataforma robusta que a gente consegue entregar em meio de tecnologia. Agora, quando a gente olha para serviço, eu tenho serviço que vai compor essa gama, essa plataforma, que são desde serviço relacionado à parte de letramento da utilização, que é o Key Academy, ou seja, uma plataforma de cursos livres
de Google Workspace. A gente também tem um gestor de assinatura que vai fazer uma automatização ali das assinaturas de e-mail. Isso vai ajudar bastante a área de RH, a área de tecnologia que quer fazer essa automatização, fazer ações pontuais. Então, o sistema vai fazer essa automação para todos os usuários de uma forma única, tá? Eu também tenho serviços específicos relacionados à parte de suporte e de especialista. Ou seja, eu consigo fazer toda a parte de sustentação de demandas relacionada à parte do Google Workspace e também consigo trazer uma camada mais premium, ou seja, de fato, ali um especialista em Workspace disponível para as empresas para conseguir ter horas de treinamento, de arquitetura de novos projetos, de atender problemas mais complexos de uma forma mais ativa, ele traz insight para o ambiente de vocês, tá? Então, a gente traz essas duas panoramas em produtividade de colaboração, tanto em plataforma quanto também em serviço. E como eu disse para vocês ali atrás, a gente sempre pensa na tecnologia como meio, ou seja, a gente precisa empoderar para que esses usuários consigam utilizar de fato a plataforma. Não adianta ter uma Ferrari ali e andar a 10 por hora. Então, a gente também promove treinamentos, tanto de comunicação quanto de colaboração, ou para a área de tecnologia, de administração ou segurança, e também agora de inteligência artificial, com engenharia de prompt, como é que você consegue criar agentes, como é que você consegue criar um ambiente ali inteligente para conseguir fazer essas automações, tá? Então, aqui, hoje, era uma empresa de serviço que consegue promover através de tecnologia, automações e também ganho de produtividade lá na ponta, tá? Tranquilo até aqui? Boa, agora, vamos falar um pouquinho sobre coisas boas, tá? Então, aqui, no decorrer das nossas agendas, a gente vai fazer um sorteio exclusivo para quem participar dos nossos encontros, tá? Serão disponibilizados 3 kits churrascos para quem participar das agendas, então esse é o momento adequado para que vocês convidem quem não está participando aqui, então se vocês quiserem estender também essas agendas de hoje e também os demais encontros para os seus pares, fiquem à vontade nesse sentido, tá? Como é que vocês vão participar? Vocês podem escanear o QR Code aqui na tela, ou o Neri acabou de mandar aqui no chat para a gente o link que vocês conseguem se cadastrar também. Vocês precisam entrar aqui no Meet com o e-mail corporativo e ter feito a inscrição também, tá? Então, esses são os dois critérios para ser participante do sorteio, tá? E também o sorteio, o resultado vai ser feito só no final da nossa trilha, ou seja, lá no dia 16. Além disso, existe a possibilidade de vocês levarem o Google para dentro da empresa de vocês. Hoje, a gente trouxe desafios que vão conversar com a indústria. Então, possivelmente, vocês vão se identificar ali com os desafios que a gente forem falando, mas a gente consegue potencializar muito mais os resultados quando a gente personaliza para dentro da empresa de vocês. Então, a gente consegue levar essa estrutura de evento para cada uma das empresas que está aqui conosco hoje, entendendo casos práticos, quais são os desafios de vocês diários, como que a gente consegue prototipar uma solução utilizando inteligência artificial, sempre com foco em produtividade e inovação, e ela é conduzida por especialistas da QI e também do Google, podendo ser tanto dentro das empresas quanto dentro do próprio Google, tá? Então, não perca essa oportunidade de levar o Google para dentro da empresa de vocês, tá? Como que vocês participam também dessa ação? Escaneando aqui ou respondendo o questionário que o Neri mandou também agora no chat. As vagas são limitadas, então, quanto mais rápido vocês forem, mais efetivo vai ser essa ação para a empresa de vocês, tá? Então, vamos lá? Então, eu vou passar agora para o Matheus. Aproveitem o evento. Esse é um evento criado para vocês. Deixe a gente saber o que está passando ali no dia a dia de vocês. Deixem esse chat bastante interativo para a gente aqui ser cada vez mais assertivo, tá? Má, contigo. Legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Como a Thaís comentou, meu nome é Matheus. Eu faço parte da estrutura do Google Cloud focado, no atendimento em Google Workspace. Bem focado também em cooperativas e empresas agro, Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo de altíssimo valor agregado. Tirem o proveito não só da agenda de hoje, Acho que o time fez um trabalho muito legal de criação de
uma trilha, né, de aprendizado. Eu acredito que todas as agendas têm conteúdo para realmente mudar ali o padrão de colaboração da companhia como um todo. E também eu quero aproveitar e reforçar para que convidem também as pessoas que vocês julgam interessantes para os próximos bate-papos, tá? Reforço aqui o convite. Esse slide é de apresentação minha, né? Como eu comentei, eu sou especialista. No Google são diversos produtos, né, voltados para o B2B. Naturalmente, existem especialistas para alguns dos produtos e um deles é o de Google Workspace, tá? E também dando um contexto, nada do Google basicamente é criado do zero, existe o uso da inteligência artificial, essa imagem ali no fundo foi criada também com o uso da inteligência artificial, com base no contexto de apresentação, tá? Então, muitos dos conteúdos que vão ser apresentados também foram gerados por nós com o uso da inteligência artificial. E eu quero trazer uma curiosidade para vocês com relação ao Google, tá? O Google é uma das empresas que mais possui produtos com mais de 1 bilhão de usuários. Coloquem aqui no chat quantos vocês acham que são os produtos com mais de 1 bilhão de usuários do Google. 1, 2, 5. Esperar aqui umas 2, 3 respostas no chat, eu dou um contexto para vocês de quantos produtos são. 50 aí já é demais. Aqui a gente está frio, para baixo. 10 está perto, a Rafaela está perto. 15, 20, estamos quase, gente. São 9 produtos, né? E eu tenho certeza que vocês utilizam alguns deles, né? São 9 produtos com mais de 1 bilhão de usuários. O Google Workspace hoje possui 3 bilhões. Eu uso bastante em casa, por exemplo, o YouTube. O YouTube é outro produto que são mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo inteiro, tá? E quando a gente fala desse volume incrível, né, de usuários, naturalmente esse volume é refletido também nos nossos clientes, né? São diversos as empresas no Brasil e no mundo que usam o Google Workspace para trabalho e colaboração, né? Desde empresas tradicionais até empresas mais digitais, né? Inclusive, a QI é referência, né, na implementação de Google Workspace para cooperativas e empresas agrárias, tá? Então, esse é um ponto muito legal, que hoje a gente tem mais de 10 milhões de clientes corporativos e 3 bilhões de usuários globalmente. Além disso, existe uma pesquisa, né, feita pela Bain Company em 2024, onde tem um ranking, né, das empresas que têm os produtos mais admirados, né, no Brasil. E 80% delas usam o Google Workspace para colaboração. Usam o Gmail, usam o Google Slide, o Google Sheets, o Google Docs, enfim, todos os produtos, né, relacionados ao Google Workspace que vocês vão ver aqui o Jorge demonstrando para vocês. O que isso demonstra para mim? Que a maneira com que as empresas colaboram interfere e muito na percepção de mercado delas. Então, empresas inovadoras, empresas que buscam efetivamente uma colaboração mais produtiva, precisam e necessitam não só de inteligência artificial, mas também de capacidades de colaboração que aumentam esse poder de escala e colaboração que o Google Workspace traz. Por fim, eu trouxe para vocês aqui uma visão do que o Gartner trouxe em janeiro desse ano, tá? Não é o Google falando, não é a QI, é uma empresa, né, a parte que olha o mercado e tangibiliza como que as outras empresas têm feito o negócio, né, o próprio Gartner. E ela trouxe que a revolução da inteligência artificial tem decretado o fim do monopólio da produtividade que a Microsoft, que imagino eu, vocês, a maioria de vocês utiliza, tem hoje no mercado para realmente, eu quero trazer isso para vocês, para tirar essa barreira de que eu não consigo substituir Microsoft na minha empresa. Então, aqui é uma visão de que o próprio mercado tem avaliado de como que tem sido feito essa jornada de transformação e mudança de plataforma de produtividade. O Gartner trouxe em janeiro desse ano uma escalada silenciosa do lock-in, né, um aumento significativo do custo por usuário, e quando esse aumento começa a provocar, né, um aumento percentual que acaba fazendo com que as empresas tenham que deslocar budget de orçamento de outras áreas para fazer, por exemplo, uma renovação ou manutenção de um sistema, é aí que uma luzinha começa a apitar e o mercado como um todo começa a avaliar ferramentas como o Google Workspace no fim do dia. E um ponto legal é que o Gartner trouxe algo que a gente aqui no Google experimenta diariamente, né? Ferramentas legadas, normalmente você começa o seu projeto,
sua apresentação, seu documento, seu relatório do agro ali na ponta, algo do tipo, né, que você tenha que produzir, numa tela em branco, né? Você abre um documento e é basicamente uma tela em branco que você tem que começar manualmente a fazer uma digitação, a construir aquele projeto. E o trabalho começa a partir do zero, né? Existe uma dependência muito grande da compatibilidade desses arquivos. Putz, eu só consigo trabalhar em arquivo docx, eu só consigo trabalhar em arquivo XLS. E o Gartner nomeou um ponto muito legal que nós aqui do Google e os nossos clientes têm experimentado. O trabalho ele não começa mais do zero. Existe uma síntese de dados, existe um repositório que você consegue trazer para dentro do seu trabalho, que através de prompts e agentes você consegue iniciar o seu trabalho não do zero, mas sim de um trabalho formulado através de contexto, onde as interfaces elas não importam tanto, e o que mais importa é como que você interage com o prompt. Muito importante e que eu tenho certeza que o Jorge vai trazer aqui um contexto ainda mais prático para vocês de como é feita essa disrupção do trabalho com o uso da inteligência artificial. E por fim, né, esse pedágio do monopólio tem cada vez mais pendendo para a empresa atrair uma nova economia de escala com o Google Workspace, né? Pela primeira vez, fornecer uma suíte totalmente funcional com inteligência artificial para os funcionários significa um TCO menor, com base no aumento de produtividade também que vocês podem alcançar no final do dia, e empresas do agro como um todo, inclusive, alguns dos exemplos que a QI trouxe, tanto a Fremesa quanto outras que eles têm trabalhado, têm tido esse benefício do uso da inteligência artificial no ramo da produtividade. E por fim, esse é meu último slide aqui para vocês, é repensar, né, na equação de valor hoje que você faz no comparativo da produtividade, né? A inteligência artificial nivelou completamente e colocou essa questão do aumento da produtividade em xeque numa avaliação de qual ferramenta seria ideal para uma empresa utilizar no final do dia. Então, eu espero que vocês tenham aqui uma sessão super rica, que eu tenho certeza que vão ter, e fiquem à vontade de interagir no chat, e estou aqui para acompanhá-los. Muito prazer. Obrigada, Matheus. Acho que tem ponto aqui ainda, certo? Eu reforço aqui o convite também para o Google Day, tá? Desculpa, pessoal, aqui reforçando mais uma vez o convite para que a gente possa fazer um Google Day na empresa de vocês, que é super rico e fundamental a presença de executivos e executivas dentro dessa agenda, tá? Principalmente para que a gente possa tangibilizar um valor agregado para todas as áreas da companhia, tá bom? Boa, obrigada. Vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouco mais sobre água de uma forma geral, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar vocês o propósito aqui, o porquê que nós estamos reunidos e o que vocês podem esperar a partir daqui para frente, tá? Jorjão, tá aí comigo? Tô aqui quietinho. Bom, então me ajuda aqui nas respostas, tá? Qual que é o propósito do nosso evento hoje? Hoje a gente vai pegar casos muito práticos, né, que a gente já passou com algumas empresas de agro, e a gente mostrar um pouco na prática, né, como acelerar o suporte no campo com respostas moldadas, né? Boa. E como que a gente pode usar as tecnologias que a gente vai mostrar aqui hoje? De forma simples. Uma frase E- rápida, né? De forma simples. Perfeito. E quem são as pessoas, as personas que podem utilizar? A gente vai ver hoje um case muito estruturado para agrônomos, mas todos na organização podem utilizar. Vocês vão ver a simplicidade de moldar, né, um agente dentro do Workspace com dois produtos, né, que vai ser o Notebook LM e o James, tá? Perfeito, time. A ideia aqui é que vocês entendam de uma forma simples, que qualquer pessoa consegue utilizar, e a gente aplicou a uma área específica, mas a gente poderia aplicar de uma forma também generalista para as outras áreas da empresa, tá? Então, vamos contextualizar quem é a Agrotop. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente desenvolveu todo o logotipo, marca, identidade aqui com o próprio Gemini. Hoje, vocês já utilizam o Gemini, já ouviu falar, já teve algum tipo de experiência ou estão usando os concorrentes? Pode falar aqui no chat para mim que não haverá julgamentos. Boa, a Josiane falou que sim. Muito bom, muito bom.
Paulo também, perfeito, perfeito. Legal. Então, aqui, a gente vai falar bastante sobre Gemini hoje, mas falando especificamente sobre a Agrotop, a gente montou essa empresa fictícia, mas que ela tem desafios reais. E quais são esses desafios? Muitas informações técnicas dispersas entre documentos manuais, às vezes até manuais físicos, tá? Uma dificuldade de comunicação entre campo e time administrativo. Entendo também que tem uma questão geográfica em relação a isso, tá? A constante necessidade de treinamento. Então, há também, entre as empresas que a gente trabalhou aqui dentro daqui, esse desafio. Um excesso de burocracia administrativa, então acaba tendo um delay ali de resposta por conta da burocracia, e também a necessidade de garantir uma adoção de novas tecnologias com segurança, tá? Então, não é a adoção de qualquer maneira, mas é uma adoção com governança, com segurança e com efetividade, tá? Além, acho que eu posso acrescentar um desafio que é o delay de retorno, né? Quanto mais complexo é o business das empresas, maior é o delay de retorno para questões importantes, tá? Então, qual que é o desafio que a gente vai trabalhar hoje? Justamente esse delay. Então, imagina aqui que dentro da Agrotop tem o Léo. O Léo é o nosso engenheiro agrônomo. Ele precisa fazer o atendimento de vários produtores rurais. Ele precisa ser um pouco mais eficiente ali. Então, o produtor rural está lá na ponta, tendo alguma necessidade, na lavoura, na colheita, na safra, e ele vai acionando ali o Léo pelo WhatsApp, por e-mail, pelo chat, pelo Teams, enfim. E aí o Léo vai sendo demandado ali, não consegue fazer uma gestão de tempo, de prioridade, acaba de repente, eventualmente, correndo risco de deixar demandas críticas passarem, porque por falta dessa gestão ali de prioridade, e existe o delay de entrega, de atendimento lá na ponta, tá? E do outro lado, a Sara, a nossa produtora rural associada. Então, a Sara mandou ali para o Léo a pergunta e está esperando a resposta. Ela tem uma incerteza e uma ansiedade na tomada de decisão, não sabe o que ela faz para controlar a praga, a anomalia ali, não sabe como deve agir. Existe essa demora de retorno técnico, que pode até trazer algum tipo de prejuízo ali por janela de manejo ou perda, tá? E há também o tempo de trabalho do próprio Léo. Então, o Léo ainda trabalha no horário comercial. Então, ela ainda precisa estar à mercê ali desses retornos, tá? Qual solução do Google Workspace conseguiria resolver esses dois casos? Tanto do Léo, né, enquanto engenheiro agrônomo, quanto do associado lá na ponta. Então, aqui a gente elegeu 3 tecnologias, que é o Gemini Advanced, o Notebook LM e o Workspace Studio, que a gente vai entender um pouco mais no decorrer da agenda o que é cada uma dessas tecnologias e a aplicabilidade, tá? Deixa eu ver que eu vi um barulhinho aqui, você me levantou a mão, deixa eu ver. Não, tranquilo, tá? Então, agora eu vou passar para o Jorge, para ele conseguir elucidar aqui para a gente tanto essas escalas de revoluções de A até chegar nos produtos que eu mencionei anteriormente, tá? Jorge, fica à vontade. Legal. Pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Umas carinhas aqui eu já conheço, quem eu não conheço, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho, então, dos produtos, eu gosto de sempre usar essa escala aqui, a escalada da inteligência artificial, para a gente entender o que a gente está falando, né? Bem, primeiro nível da escalada foi o conceito LLM, né? Que hoje a gente tem, por exemplo, no Google Workspace, o Gemini, nosso motor de tudo, né? E hoje a gente vai ver aqui na prática os agentes para facilitar isso, né? O Léo, imagina, ele tem 500 pessoas que querem falar com ele ali, resolver assuntos, às vezes simples, mas que fica muito tempo ali sem uma resposta, né? Por quê? Porque é muita gente para uma demanda, às vezes simples, né? E o Léo, então, vai montar um agente. Vamos usar o nível 2 aqui. Dentro do mundo Workspace, a gente tem 2 grandes moldes de agente, que, vamos ver se alguém sabe quem são eles. Vai ganhar um kit de churrasco? Tá, quem responder? Ó, o James e o Notebook LM são 2 grandes agentes para a gente poder
colocar de forma simples o conteúdo, né? E moldar um agente pré-definido já para responder perguntas ali, né? E o nível 3 aqui, a Google também já está nesse universo com o nível 3, mas não é o foco hoje, né? Que é o Gemini Enterprise, só para vocês saberem desse nomezinho aí. Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho o conceito do que é o Notebook LM para quem não conhece. Dá um joinha para baixo quem não conhece o Notebook LM para mim. Vamos ver. Se não derem, é que todo mundo já conhece, hein, tá? Tá vendo? Ó, tá, Matheus, olha que bom. Vamos ver. Ninguém. Pessoal, uma coisa que eu Coisa que falo, vocês já sabem. já falo, ó, uma coisa muito importante. Não existe pergunta errada, tá, gente? Eu falo isso para todos os meus alunos na faculdade. Por favor, qualquer pergunta, fiquem extremamente à vontade, tá? Olha, temos uma testemunha aqui, ó. Conheço e amo demais. Ó, que bom. Valeu, Girão. Isso aí, ó. Então, a gente vai ver um pouco na prática, né? De novo, não existe pergunta errada. O errado é não aprender, tá, gente? Vamos conhecer o Notebook LM. Vou na prática com vocês, tá? Mas um resuminho depois, para vocês receberem ele aí pela apresentação. O Notebook LM, ele é um agente hoje que conseguimos colocar diversas fontes, né? Dá para ser granular. Eu posso trazer uma fonte que está no Google Drive via Google Documento, via PDF, eu posso subir essa fonte, posso pegar um vídeo do YouTube. Então, você consegue moldar várias fontes e dessas fontes você criar conteúdo, como apresentações, eu tenho aqui prontinho para vocês verem, criar um storytelling de vídeo falando sobre essas fontes, né? Como que você quer que isso seja criado? Se é uma apresentação mais executiva, mais marqueteira, mais comercial, se o áudio que vai sair ali, quando você criar esse áudio de resumo estruturado do conteúdo, ele é um áudio executivo, ele é um áudio comercial, ele é um áudio exemplificativo simples, né, para o pessoal. Então, é muito importante usar o Notebook LM. Uma coisa muito importante também, tá, pessoal? Usem com o Google Workspace qualquer fonte, né? Porque o Google Workspace hoje tem o Gemini com toda o compliance e a ISO 42001, né? O Matheus está aqui, posso falar com segurança que o Google hoje tem todo um termo de compromisso usando os seus LLM, os seus motores de Gemini, com um termo de compromisso, né? Não é nada dentro do Gemini é usado para modelo de aprendizado. Então, isso é excelente para todos os clientes, tá? Vou falar do James também. Então, o James, ele é fantástico, né? Diferente do Notebook LM, o Notebook LM a gente passa as fontes para ele, né? E cria os conteúdos. O James, ele é personalizado, né? O que ele deve falar, o tom que ele deve falar, o conteúdo que a gente vai colocar dentro dele, o que ele pode falar sobre esse conteúdo, né? Se saiu do conteúdo que ele está lá pronto para responder, o que ele pode fazer? Se ele não responde a pessoa, se ele vai passar um link de suporte, né? E a gente pode configurar ele para diversas áreas, né? Assim como o Notebook LM eu posso montar com diversas fontes, aqui eu posso criar um assistente para o RH, um assistente de planilhas, né? Um assistente para quem é desenvolvedor. Então, o foco dele é trabalhar junto com você e sendo seu assistente, tá? E uma grande novidade é poder compartilhar, né? Lembrem que a gente tem o Léo lá que precisa fazer com que as pessoas falem com uma IA antes de chegar nele, né? Responda tudo de forma rápida, tá? Então é isso que o Léo vai fazer agora. Então a gente já tem os genes pré-definidos, caso vocês queiram ali, por exemplo, um instrutor, né? Ou um genes pré-definido dentro do setor para falar sobre aquele assunto, tá? Isso é feito muito, muito, muito fácil, né? E agora o super lançamento aí, o Workspace Studio, né? Para quem ainda não conhece, isso daqui é maravilhoso, gente, maravilhoso. Ele automatiza o seu trabalho, né? Todas as suas rotinas você pode colocar diretamente dentro do próprio Workspace Studio. Então, receber resumo de e-mails, notificação sobre e-mails de pessoas importantes, né? Tem vários itens, vou ficar falando um a um para vocês, mas essa apresentação vai para vocês, e ele facilita rotinas, né? Junto com a IA, isso que é importante, tá? Vamos para a prática, né? Eu vou apresentar por aqui, pode ser? Pode ser sim, eu vou tirar, peraí. Legal. Ó, gente, vou colocar minha tela aqui, tá? Então,
aparecendo aí, joinha? Vamos lá. Ó, quem não conhece o James? Mãozinha para baixo. Tá. Então, eu acho que todo mundo já conhece um pouquinho, né? Vamos fazer ele na prática, né? Eu sou o Léo. Agora, né, eu sei que eu não tenho aquele cabelo bonito ali, mas é ele agora. Eu sou o engenheiro agrônomo, né? Precisamos, então, facilitar a vida do nosso produtor rural, né? O produtor rural, ele tem muitas dúvidas que chegam para mim de forma simples. Às vezes ele está com um problemaço, que é, por exemplo, ó, vamos fazer um aqui, um James, sobre melhores práticas, ó, no cultivo de milho. Esse é nosso James. Então, eu vou já pegar uma instrução que eu tenho pronta, mas eu vou mostrar essa instrução para vocês, ó. Essa instrução, eu estou falando para ele assim, ó, você já é um especialista, deve atuar como tal, dirigindo-se a outras pessoas especialistas no assunto, seu objetivo é fornecer respostas precisas e detalhadas exclusivamente com base no documento que será anexado no GEMS. A gente vai passar uma base de conhecimento agora para quem faz plantação de milhos, né? Qual que é o nosso propósito? Responder às perguntas dos usuários que já são especialistas. Não preciso falar o que é um milho, né? Ele vai chegar nesse James aqui querendo resolver um problema, né? O nosso produtor, o nosso associado. Direcionar o usuário aos contatos de suporte quando informação solicitada não estiver no documento, né? Eu estou passando aqui o estilo de comunicação também. Use uma linguagem técnica, formal, apropriada para um especialista em agronomia, né? Fitopatogênicas correlatas ao milho, né? Então, aqui ele está treinado, tratamento das informações também, para todas as perguntas, procure as respostas exclusivamente no documento, eu vou colocar o documento, né? E aqui, ó, muito importante esse parágrafo, né? Para questões não abrangidas pelo material que a gente vai colocar, por favor, peça para a pessoa que preenche o formulário, que é um Google formulário, a gente vai ver ele também, tá? Então, eu vou vir aqui, anexar o arquivo, né, que a gente quer. Ó, esse documento aqui, eu vou deixar ele anexado só para vocês verem, eu vou mostrar ele também, tá? Ele é um documento oficial da Embrapa sobre doenças no plantio, né? Então, o que ele vai fazer, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. Então, fala sobre o cultivo de milho. Eu posso colocar vários documentos. Se vocês tiverem fontes internas, isso facilita também para que a gente tenha, seja feito aqui um treinamento. A gente está moldando uma IA. Um modelo, a gente está criando o nosso modelo. Ou fazendo o treinamento de LLM, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui de ciência de dados, ó. Tá tudo aqui, tá anexado. Então, quando uma pessoa for, né, o associado ele for lá responder, às vezes vem pergunta simples aqui para o Léo, né? Vem uma pergunta assim, ó, uma imagem, né, ela tá bem pequenininha, ó, tô com esse problema. E o Léo, ele demora para responder, às vezes tem 500 pessoas para atender, então às vezes ele vai responder essa pessoa aqui um dia depois ou 2 dias depois. O que vai acontecer com essa pessoa que está com um problema no plantio? Ela pode perder toda a safra, né? Por quê? Porque ela está com uma doença. Olha só colocando esse documento e personalizando. Ele já está, aqui a própria IA já está falando diretamente, né, para o associado ali, para o agricultor. O que está acontecendo? Ele está com uma mancha branca, qual que é o diagnóstico, né? Ó, ela está com lesões inicialmente circulada. Inclusive, essa imagem aqui eu peguei no Google, tá, gente? Se vocês procurarem, né, para falar assim, eu não peguei uma imagem que está no documento, não. Ela está direto no Google e coloquei aqui dentro. Ele está falando qual que é a análise aqui de epidemiologia também, né? As diretrizes de manejo integrado, olha isso. O que o agricultor, né, o nosso associado vai fazer. Então, muitas vezes, o que poderia
demandar um grande problema para o agricultor, que seria a perca do seu cultivo inteiro, eu também perderia como a empresa do agro. Por quê? Porque eu não vou receber esse plantio, né? Os dois saem perdendo. Aqui o caso já está respondendo diretamente, né? E se ele perguntar alguma coisa que está fora do documento, está fora das nossas diretrizes, ó, posso usar adubo de ferro? Uma pergunta nada a ver, né? Adubo de ferro, nem existe isso. O nosso modelo aqui responderia, ó, para ele, ó. Essa informação essa informação técnica específica sobre o adubo de ferro não consta no documento de referência, né? Para questões nutricionais detalhadas, clique no formulário. O que que nosso associado vai fazer, então? Ele vai clicar no nosso formulário. Por quê? Porque o que precisa chegar para o Léo são as perguntas que a IA agora não pode responder, né? Por exemplo, é uma pergunta muito específica, talvez tratar isso, né? A IA, eu não quero que essa resposta seja feita pela IA. Então é o Léo que vai responder, só que eu estou automatizando esse fluxo, né? Um simples formulário, né? O associado ali, se ele já foi tratado ali, beleza, se não, ele pode entrar nesse formulário, tipo, quero falar com o mano. Vem por formulário, preencha as informações dele, né? As informações dele vão ser... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, o Liam respondeu, né? O Liam é o nosso associado. E aí, ele passou o e-mail dele, mandou o telefone, tá? Qual que é o problema? E mandou a foto também. O que acontece agora? O que acontece agora é que a gente vai lá pro Workspace Studio. O Workspace Studio tem um fluxo de automação mega simples, que é pegar a resposta do formulário, né? Ele extrai aqui com o Gemini, olha só isso, ó. Pega a resposta do Gemini, extraia e mande para o Léo. Vai mandar o quê do formulário? Aí eu posso mandar a resposta que eu quiser do formulário, e-mail, nome, telefone, problema, foto, solução. Eu já posso também gerar via Gemini. Por quê? Porque eu estou pegando aqui em cima, né? O Gemini já está extraindo para mim qual que seria a solução, tá? Para quê? Então, isso chegou para o Léo, né? Vamos ver na prática? Agora eu preciso colocar outra telinha para vocês, espera aí. Ó, então, isso chegou via Google Chat aqui, ó. O Léo recebeu o formulário, ele já recebeu a solução que ele poderia dar, né, pro nosso agricultor, pro nosso associado. E ele fez o quê? Ele só pegou, colocou aqui um emoji, não, um emoji, e o que mais ele quer responder, né, diretamente para o nosso associado. Então, tem outro fluxo que vai pegar o e-mail que já veio aqui em cima, ó. Ele só copiou e colou. Aí ele colocou uma frasezinha chamada solução. Na hora que ele faz isso, o outro fluxo que está aqui, ó, outro fluxo, ele pega e extrai agora quando ele vê aquele emoji de tratorzinho, né? Então ele pega, quando tiver aqui, eu fiz um emoji, mas pode ser uma frase, pode ser uma variável, né? O que a gente quer colocar lá dentro, né? Daquele nosso space ali que tá sendo falado, né? Na hora que ele vê esse emoji, o que que ele vai fazer? Ele vai extrair a informação da mensagem, né? Ele pega o e-mail da pessoa e ele redige aqui, ó, um e-mail, tá? Aí eu poderia responder diretamente para o produtor. Eu estou fazendo isso com e-mail, mas pensem em fazer isso com outras fontes também, né? Fazer um webhook para WhatsApp, um webhook para sistema de chamado, né?
Ó, peguei o e-mail extraído aqui em cima, mais o emoji extraído, e agora eu gero o texto, o texto que eu quero disparar por e-mail, né? E aí, ele gera aqui o e-mail para vocês, ó. Rapidinho assim, ó, tá? Fiz a extração tudo e mostrei para vocês como que eu fui fazendo, né? Esse modelo aqui. É simples assim, gente, não teve nenhum código, tá? E para o Notebook LM? Notebook LM, eu vou montar um do zero para vocês verem, como a gente ainda tem mais um tempinho. Oi, tá, pode falar. Dúvida comum é como garantir que o retorno do GEMS vai seguir alguma norma, algum órgão específico para que não passe uma informação errada lá para o produtor na ponta. Você consegue responder a gente nesse sentido? Como que a gente faz essa garantia ali dentro? Sim, todos os modelos do Google trabalham com o termo de confidencialidade, né? Então, quando a gente está falando de Gemini corporativo, é que nem o Matheus falou, né? Tem hoje mais de 1 bilhão de usuários que utilizam o Google. O corporativo, a gente tem as documentações oficiais Google, né? Falando sobre o termo de compromisso, a oficialização, né? Quando você usa dentro do próprio Workspace, ó, deixa eu só mostrar uma coisinha rápida. Vê que tem um escudo. Isso daqui não tem nos produtos lá, por exemplo, do Gmail. Esse escudo representa a usabilidade em modo corporativo, que é a gente usar os poderes do Gemini com termo de confidencialidade corporativo, né? Então, nos termos de confidencialidade, sempre fala que a Google não utiliza nenhum dado corporativo para treinamento e aprendizado dos seus produtos, tá? E aí, um outro ponto, Jorge, imagina que eu quero automatizar esse compartilhamento desse James lá com o meu produtor. Boa, tá? Não tem a necessidade de fazer essa configuração para cada um deles. Eu queria só que você mostrasse para eles também que é algo muito fácil também esse compartilhamento desse James. Muito fácil mesmo, ó. A gente tem aqui o nosso especialista, né, que a gente acabou de criar, ó. Nessa tela, depois que você finaliza, ele vem para um botão de compartilhamento. Deixa eu colocar ele aqui pra gente, ó. Ó. Então, aqui, eu posso colocar compartilhamento direto com as pessoas, por exemplo, a Thaís, ou um grupo de pessoas, né? E a gente pode criar todas as identidades dos nossos associados via Cloud Identity. Para quem não conhece Cloud Identity, ele é uma identidade Google que você pode criar no seu Google Workspace. Ele usa uma conta de convidado. Você não tem um serviço Workspace, mas você tem uma identidade Google por trás, gerando essa segurança, né? Você dá uma credencial para o seu associado, usar seus produtos de forma granular, flexível, e a gente usa essa identidade também integrada com sistemas dentro da empresa, né? Dá para fazer single sign-on, OAuth, tá? Eu poderia colocar um grupo de pessoas aqui, ó, implementar, né? E eles serem de acesso ao nosso Jenkins, ó. Então, a gente poderia ter um grupo de pessoas chamada, por exemplo, associados, né? Tudo bem? Facinho, né? E aí, o que a gente vai colocar de acesso? É compartilhar e pronto. Feito o nosso compartilhamento, né? Precisou tirar, volta de novo no compartilhamento e retira ou as pessoas ou os grupos, isso também é granular, tá? Se quiser promover a Isso é muito editor, bom, porque a gente dá não precisa necessariamente. Tá, pode falar. Desculpa, já me deu bem para mim. Eu acho que essa parte é muito importante aqui vocês terem clareza que quando você dá acesso ao leitor lá para o seu produtor rural, ele não vai ter acesso às configurações. Então, vai ser de fato um chatbot inteligente através de IA para fazer o retorno para eles das dúvidas, de uma forma muito rápida. Muito rápida. E aqui também a gente tem a possibilidade de criar o nosso notebook, né? Vamos fazer de uma forma bem rápida, ó. Criar
Ou melhor, vamos pesquisar assim, ó. Busque informações sobre o cultivo de plantação, boas práticas para... Aí eu posso criar vários, né? Assim como eu criei para milho, isso daqui é autoescalado. Você pode colocar aqui, por exemplo, soja. Ó, uma pesquisa rápida, ele traz os itens mais rapidamente das buscas, né? Já a busca profunda, ele vai tentar procurar artigos de maior usabilidade, artigos que são acadêmicos ou que têm uma boa confiança, né, dentro de, como, por exemplo, a Embrapa, né? Então, vocês podem, assim como eu estou criando para soja, dá para criar para suinocultura, e é infinito, né, as possibilidades. Aqui eu vou deixar ele girando para a gente, vamos ver se vai dar tempo, mas eu já deixei um pronto, tá? Assim como ele vai girando, eu deixei aqui o de milho, ó. Fiz a mesmíssima coisa que eu fiz ali no outro. Usei aqui a procura mais profunda. Então, ele trouxe aqui duas fontes. Uma veio do portal Embrapa, pode ver que ele trouxe uma fonte mais específica, e o outro aqui, que é o Tratado Técnico Cerealista Cultura, né? E aí a gente pode colocar várias fontes, ó. Posso pegar documentos que estão dentro do meu Google Drive, né? Posso aqui se torna granular. Posso pegar um vídeo, né? Posso trazer arquivos que estão local, tá? E aí refinar isso. Beleza, o meu agente está pronto. Aí a partir daqui eu posso criar o resumo em áudio. Eu já deixei alguns prontos aqui para vocês verem. Ah, gente, desculpa, eu acho que não estava compartilhando a tela certa, ó. Aqui, ó. Vamos voltar rapidinho, ó. Eu fiz uma procura aqui, ó. Já deixei esse pronto de milho, ó. Veja, tá? Aí aqui, ó, eu deixei pronto o resumo, a apresentação, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui na prática. Olha só pedir para ele criar, olha o prompt que eu usei, quer ver, ó? Crie um áudio para as pessoas que fazem implantação e precisam de orientações técnicas, né? Foi isso que eu mandei. Então, ele fez essa apresentação, olha que bonito que ficou, ó. Usando aquele documento que ele achou da Embrapa, mais um documento técnico. Então, aqui é todo as boas práticas de plantio de milho, né? Olha esse daqui, ó. Eu vou deixar para vocês ouvirem. Olá, já parou para pensar se fosse possível ter acesso a décadas de pesquisa agrícola de graça, na palma da mão? Pois é. Hoje, vamos mergulhar numa ferramenta que faz exatamente Tem o isso, áudio? transformar a ciência da Embrapa em resultado prático, em produtividade lá no campo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Vou dar uma puladinha. Recentemente, a importância do timing. Como proteger esse potencial produtivo das que seriam produtivas de 13% é praticamente chamar fungo para... Olha esse daqui, ó. É uma imagem simples que ele criou, mas que faz todo um explicativo, né, sobre o conteúdo que a gente precisa, do plantio à colheita, né, em apenas uma imagem, tá? Isso daqui se chama infográfico. Então, todos os prompts que eu usei foi basicamente para explicar o conteúdo de forma didática para quem faz o plantio e está no campo, né? E aí ele gera todo esse conteúdo para a gente aqui, ó. E aí é compartilhável, né? Se você quiser colocar com a sua equipe, ó, que nem eu coloquei aqui, por exemplo, o Vitor, aí é só pegar o link e mandar. Jorge, quero colocar numa intranet. Pega o link, coloca numa intranet. Quero colocar no sistema. Pega o link, coloca lá no sistema. Pronto. As pessoas que tiverem acesso a ele vão chegar até ele e conversar aqui dentro, né? Ó. Mas as boas práticas para plantio. E quanto mais informação você vai colocando, retirando, vai moldando aqui o seu LLM do notebook LM, tá bom? Gente, eu acho que tem uma infinidade de coisas para eu falar, mas não dá tempo, né? Vou ter que parar por aqui. O que vocês acharam? Eu acho que o Jefferson tinha levantado a mão. É só a questão que a gente não estava vendo a tela certa mesmo. Ah, obrigado, Jefferson. Eu Mas, tenho que mas, correr aqui. mas aproveitando,
Então, por exemplo, aqui nesse notebook LM, eu consigo, por exemplo, se eu for criar um resumo em vídeo, eu consigo dar instruções para ele naquela gestão daquele vídeo, por exemplo, eu vou fazer duas diferentes, uma para um tipo de público e outra para outro tipo de público? Sim. Você, por exemplo, um é um público mais executivo, o outro é um público mais marketing, o outro é um público que trabalha com conteúdo de forma simples, tem que ser um resumo, né? Isso daqui é para tudo. Você clicou onde ali? Aqui, ó. São vários botõezinhos, ó. Resumo em vídeo. Todos eles, quando tem esse botão aqui, ó, que é uma setinha para o lado, você clica para poder personalizar ele, tá vendo? Ó? Vídeo explicativo, resumo. Isso daqui é para tudo, né? Imagina que você tem uma reunião em 10 minutos, te mandaram 50 PDF. Vem aqui, coloca os 50 PDF, sempre corporativo, pelo amor de Deus, tá, gente? Notebook LM, Gemini, tudo corporativo. O pessoal a gente usa para mostrar como que é as funcionalidades, mas precisou corporativo, vem aqui, traz suas fontes, coloca, pede para ele gerar. Eu tenho uma reunião com a diretoria em 10 minutos, coloca, ele vai gerar para você, e aí você vai falar para ele, ó, eu quero um resumo executivo, inclusive você pode até colocar tons, né? Quero que seja mais um tom amigável, uma fala rápida, seja regionalizado, tipo, fale. Vou colocar aqui, ó. Fale rápido. Tenha sotaque, e aí coloca o sotaque regionalizado. Ó, gerou. Clicou, pronto. Aí é só esperar aqui a geração do vídeo, né? Alguns minutinhos ele gera isso para vocês e tá pronto para apresentar, né? Apresentar, compartilhar, baixar, né? Colocar no Google Drive, tá? Esse recurso de edição através do prompt, ele vai funcionar para qualquer um desses itens. Então, ele gerou uma apresentação que você queira fazer uma edição nesses slides, por exemplo. Você pode clicar ali nas 3 bolinhas e também determinar a edição específica do slide que você deseja, tá? Então, é uma nova forma de vocês trabalharem com apresentações também. Então, imagina que vocês precisam fazer alguma entrega, tem vários documentos, planilhas, vocês querem fazer uma apresentação executiva em cima disso. Também a gente consegue fazer através disso, tá? Pronto, ó. Isso que a Tá falou, não ficou bom ali. Né, tem um gerador ali que a gente clica, né, o prompt do próprio Notebook LM, dentro do conteúdo que você clicou, ele vai agora mudar, ele cria uma versão 2.0 ali no caso, a minha apresentação, vai criar uma apresentação 2.0 e vai modificar o slide que eu pedi para ser mais escuro, né? Então, é infinitas possibilidades que a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Uma área que tem diversos setores, vamos pegar um time de gestão e gente, ou um time de qualidade, um time que precisa de conteúdo que está em campo e respostas rápidas, né? Você pode treinar esse conteúdo e mandar para o pessoal, né, ou só compartilhar com eles. Aí, se ele tiver no tablet, no celular, ele vai mexer lá, vai responder para ele rapidamente. Ele só vai chegar nos especialistas quando não há uma pergunta, ou não há uma resposta que a IA possa responder diretamente. É tipo um médico, ele só pode diagnosticar e passar um conteúdo muito específico. Thiago, pode falar. Vamos lá. Oi, bom dia. Eu fui observando, né, acho muito interessante que todas essas respostas... Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Uhum. Ok. Todo aquele conteúdo a gente vai alimentando, né, o notebook ali, a gente vai dando essas informações, até porque é a ideia dele. Porém, eu ainda estou colocando as informações de forma manual, né? Eu acredito até que eu possa estar buscando essas informações, talvez no meu Drive ou no meu Gmail, da própria empresa mesmo, né? O mercado acaba falando muito naquelas automações do N8N, né? A Google hoje, ela tem trabalhado em alguma ferramenta da própria Google mesmo, que eu possa trabalhar com essas automações, nesse sentido de que
estou recebendo ali uma série de documentos, né? Vamos colocar dentro do contexto do agro, né? E eu posso estar disparando para um grupo de usuários da própria empresa mesmo, mas de uma forma, numa automação, né? Eu posso estar ali colocando um agendamento, ou até mesmo, digamos que eu recebo ali um documento ou um e-mail que é um alerta muito importante, então eu posso já estar disparando, sabe? Mas Muito bom. eu não queria depender das ferramentas de mercado, sabe? Eu queria dentro de casa mesmo, na Google. Com certeza. Thiago, te falo assim, existem várias formas, mas para a gente pensar juntos, eu vou te convidar para preencher aqui o nosso Google Day, né, para que a gente possa entender a fundo essa necessidade e juntos moldar a melhor possibilidade, né? Como especialista eu falo, infinitas possibilidades, mas moldar realmente o que o cliente mais vai usar, a gente vai junto com calma, carinho. Pode ser? Perfeito, tudo bem. Perfeito, time. E até para cuidar do nosso tempo, faltam 3 minutinhos, eu queria repassar os recados, tá? O primeiro, do kit churrasco, então se vocês não se cadastraram, por favor, se cadastrem. Vou pedir para o Neri mandar novamente aqui no chat para gente o link para que vocês se cadastram, tá? Precisa sendo com e-mail corporativo. E o segundo recado é esse que o Jorge já trouxe para gente, para que a gente leve essa experiência do Google Day para dentro da sua empresa. E a gente consegue ser muito mais assertivos e potencializar a solução para os desafios que vocês têm por departamento, por área e por indústria, tá? A gente consegue fazer rodadas com as áreas de operação, com as áreas de marketing, com as áreas de comercial, financeira. Então, a gente faz uma adequação de levantamento de desafios e processos de cada uma dessas áreas e depois traz a prototipação das soluções, igual a gente fez aqui com os engenheiros agrônomos e com os produtores, para cada uma dessas áreas. Por fim, já estamos chegando ao fim do nosso dia de hoje. Eu queria relembrá-los das nossas próximas trilhas. Então, quinta-feira agora, a gente tem o nosso próximo encontro focado em treinamento e comunicação. A gente deu uma pincelada aqui do Notebook LM, que a gente pode ser utilizado para isso, mas a gente tem outros aplicativos, outras tecnologias que a gente também consegue promover treinamentos ali para os armazéns, para as unidades operacionais, para as atividades em campos também, tá? No dia 14, a gente também vem falando sobre gestão sem burocracia. Então, como que a gente consegue fazer automação interna dentro das empresas para conseguir passar mais facilmente por burocracias, tá? E no dia 16 a gente fecha as trilhas falando sobre pessoas. Então, vocês vão ouvir falar bastante sobre tecnologia aqui, mas lá no dia 16 como eu capacito as pessoas internamente para conseguir trabalhar com inteligência artificial, que eu acho que é o mais desafiador. A gente tem um mercado repleto de IA, mas como que a gente consegue fazer com que os meus usuários vejam o valor e aprendam a utilizar na prática? A gente vai falar um pouco sobre essa experiência do usuário no dia 16, tá? Então, obrigada. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Vocês vão receber um link avaliando o nosso evento. Por favor, mandem sugestões lá para a gente. E a gente se vê agora na quinta-feira. Muito obrigada. Obrigado, gente. Uma honra.